Minha diretoria sorteadas as quartas de final da Copa do Brasil e aconteceu aquilo que eu havia dito numa live aqui que eu gostaria, que era que os 4 maiores enfrentassem os 4 menores, que não chegam a ser times pequenos, evidentemente, mas que são menores e tal, e que a gente pudesse ter a possibilidade de 2 semifinais espetaculares. Claro que isso não é uma garantia, mas é uma possibilidade real de que Corinthians e Fortaleza, Corinthians e Fluminense façam uma semifinal, São Paulo e Flamengo façam outra, e aí nós teremos 4 grandes clubes na semifinal da Copa do Brasil, que é o torneio, para mim, o mais legal que tem no Brasil hoje, muito mais legal que o Campeonato Brasileiro, mata-mata, enfim, casa cheia, decisão, eu adoro. E não tenho, né? São 2 problemas. Um que eu gosto de falar, outro que eu nunca ganhei. E acho que, assim, de tudo que eu torci, para ser muito honesto, como São Paulino, eu evidentemente estava torcendo para pegar ou Atlético Goianiense, ou Fortaleza ou América Mineiro. São os 3 times em tese mais fracos desse pote aí de 8 clubes. Não queria de jeito nenhum o Flamengo, né? Logo de cara. Embora o São Paulo dê sorte contra o Flamengo hoje é muito mais time do que os outros times, ainda mais com os reforços que estão chegando. O Flamengo volta a ser uma superpotência, tem um time muito acima do padrão. O Atlético tem um grande time, está fora, o Palmeiras tem um grande time, está fora. O São Paulo e o Fluminense têm um bom time, estão ali, tem camisa para jogar contra o Flamengo, o Corinthians também, claro, mas o Flamengo é o melhor time. Então, claro, o Flamengo é o favorito ao título da Copa do Brasil. Numa situação de normalidade, você for avaliar os 8 times, o Flamengo é o melhor deles. Aí você vai me perguntar o seguinte: Rica, mas pode o Corinthians chegar? Claro, o Corinthians pode bater o Atlético Goianiense, o Corinthians pode bater o Fortaleza ou o Fluminense. Nenhum desses times aqui é melhor do que o Corinthians. O Fluminense pode estar jogando melhor, por exemplo, mas não é melhor do que o time do Corinthians. Então, claro que o Corinthians pode, candidato a chegar na final. O Fluminense pode chegar? Claro, Fluminense e Corinthians é um grande jogo e o Fluminense pode chegar. Então, do lado de lá, Corinthians e Fluminense são favoritos. O Atlético Goianiense e o Fortaleza, acho que seria uma surpresa, até porque a situação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro não deve permitir ao Fortaleza focar na Copa do Brasil e poupar o jogador no Brasileiro. Então o Fortaleza deve ir para os 2 jogos um pouco mais baleado, com todo mundo e tal, e não necessariamente inteirinho focando só naquilo. O Fluminense e o Corinthians eu acho que vão olhar para a Copa do Brasil com muito carinho, com detalhe. O Corinthians tem a Libertadores e o Fluminense não. Então o Corinthians ainda tem outro torneio para olhar, o Fluminense só a Copa do Brasil, que é a grande chance de título do Fluminense. Mais do que o brasileiro pela questão de elenco, né? Pontos corridos uma hora exige muito do seu elenco. O Fluminense tem um bom time, mas não tem um elenco, né, tão grandioso. Então, do lado de lá, nós temos 2 favoritos claros pelos nomes, pelo tamanho das camisas e tal, e também pela tabela de classificação do campeonato. Fluminense e Corinthians seria uma ótima semifinal. E do lado de cá, um São Paulo e um Flamengo, assim, o Flamengo tem um adversário mais difícil, né, dessas quartas de final, que é o Atlético Paranaense. Mas também o Flamengo é o time mais forte. Tem entalado lá o Atlético Paranaense de outros carnavais, então acho que é um jogo que vai envolver até uma certa rivalidade, entre aspas. Claro que o Atlético Paranaense não é rival do Flamengo, mas recente, né, entre grupos, entre elencos. Acho que o Flamengo passa, mas fator Filipão, que é muito bom em mata-mata, o Atlético Paranaense que é um time muito focado nisso e tal, é um time que tem chegado na Copa do Brasil, é um jogo bom, é um jogo desigual tecnicamente, mas que pode se tornar muito competitivo por outros fatores. Sem muito mais enrolação. Acho que o Flamengo passa, acho que o São Paulo passa contra o América, acho que o São Paulo tem até, acho que São Paulo, Fluminense e Corinthians têm até obrigação de passar, né, nesse jogo. Claro que detalhes do futebol podem impedir, mas a obrigação de ser o protagonista do jogo, de ter muito mais oportunidades e tal, acho que todos eles têm, os 4 principais têm. O Flamengo, embora tenha o melhor time, ele é o que menos tem obrigação de passar, porque do outro lado tem um time grande, tem um time que dificulta. Os outros 3 não. Então a gente pode esperar sim uma final entre 4 grandes clubes do futebol brasileiro, gerando 2 jogos absurdos que o Brasil pararia para assistir. O São Paulo se classificar, pega o Flamengo, provavelmente, ou o Atlético Paranaense. De qualquer maneira, evidentemente, contra o Flamengo é favorito, mas o São Paulo dá sorte contra o Flamengo. Então o São Paulo tem um fator aí para se apegar, né? Tipo, contra o Flamengo eu sou meio sortudo, eu ando tendo sorte em jogos decisivos, então de repente aqui eu me acerto. O Flamengo é favorito, indiscutivelmente, é o melhor time e tal. Do outro lado, o Corinthians e o Fluminense, eu acho que pro Fluminense ficou muito bom, pelo seguinte: o Fluminense poderia enfrentar, o Fluminense ele tem, no sorteio o Fluminense tinha 4 adversários menores do que ele, e ele tinha 3 adversários, onde um era do mesmo nível que é o São Paulo, um que é um pouco melhor que é o Corinthians e um que é muito melhor que é o Flamengo. Mas esse muito melhor, ele tem um jogo possível entre todos esses em que a disparidade técnica se equilibra pelo fator clássico, que é o Fluminense.
Então imagine você que o Fluminense tem tudo para eliminar o Fortaleza. O Fluminense vai para a semifinal, joga contra o Corinthians, é um jogo absolutamente possível de qualquer um dos dois clubes se classificar. Né? Ainda pese que o Corinthians está jogando uma Libertadores. Então o Fluminense pode chegar na final da Copa do Brasil e não há nenhuma normalidade nisso. O Fluminense não começou o ano favorito a nada, mas ele pode chegar na final da Copa do Brasil. Para o Fluminense, o melhor cenário na minha cabeça, por incrível que pareça, ou é evidentemente pegar o América Mineiro que vai de zebra até lá, não pode acontecer, né? Ou então pegar o Flamengo. Por quê? Porque ele é o único time que faria com o Flamengo um clássico regional de equilíbrio de forças tradicionais. Né? A gente sabe que em finais o Fluminense tem um fator aí contra o Flamengo meio difícil de explicar, meio sobrenatural. A gente sabe da confiança, a gente sabe que o Flamengo tem um pé atrás quando joga decisões com o Fluminense. E embora o Flamengo seja muito mais time, o melhor cenário para o Fluminense era pegar o Flamengo na final. Porque é o momento onde ele pode falar, bom, irmão, agora é o seguinte, são 2 jogos e eu posso acertar 2 jogos contra o Flamengo, como acertou na final do Campeonato Carioca. Isso é um clássico, etc, etc. Então, eu acho que esse sorteio, resumidamente, para mim, é assim. Para o São Paulo, ele possibilita o São Paulo chegar numa semifinal, tá? Da semifinal para frente, o São Paulo pode passar do Flamengo? O São Paulo pode passar de qualquer clube, é um clube grande. Mas o Flamengo é favorito contra o São Paulo. Consideravelmente favorito, é muito mais time do que o São Paulo. O Corinthians e o Fluminense tem um equilíbrio. E para o Fluminense se tornou real a expectativa de, peraí, eu tenho uma tabela aqui que eu posso chegar na final da Copa do Brasil. E se eu chegar na final da Copa do Brasil, o São Paulo não é melhor do que eu, Atlético Paranaense não é melhor do que eu, o América não é melhor do que eu, e o melhor do que eu é um time que eu faço um clássico regional, e em clássico a gente sabe que as coisas mudam. Então para o Fluminense, o que era um sonho até outro dia, pô, imagina o Fluminense ser campeão esse ano, peraí, não ficou tão distante não. O Fluminense tem uma possibilidade real de sair campeão esse ano. Vai me surpreender muito se qualquer um dos 4 menores se classificar em cima dos grandes, em virtude dos jogos terem sido sorteados dessa forma. Né? De grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. Por favor, o pequeno, quando eu falo, é só em relação ao time. Não é um time pequeno, é um time menor do que aquele que eu estou citando, porque como a gente sabe, a gente tem 12 clubes no Brasil que nós chamamos de grande. Na verdade, esses 12 são gigantes, existem outros vários grandes, como o Sport, Atlético Paranaense, Bahia, tal, também são times grandes, mas esses 12 eles destoam em uma série de fatores e, portanto, acho que nós temos aí uma possibilidade legal de semifinal da Copa do Brasil. Vou torcer pro meu tricolor. Acho que pro São Paulo o caminho ficou um pouco mais difícil, tem um Flamengo pela frente se passar, mas acho que esse jogo vai acontecer. Acho que Corinthians e Fluminense e São Paulo e Flamengo vai acontecer, porque é o mais provável para essa semifinal. Vejamos, né? A grande dúvida, contra quem o São Paulo cairá esse ano na Copa do Brasil? Vai que uma hora acontece de não cair para ninguém, né? Talvez seja esse ano, quem sabe?